Gente, sejam muito bem-vindos à nossa humilde casa, né? Foi um prazer ter recebido esse projeto aqui com a gente, né? O Jefferson, a gente já está se falando já desde março e esse projeto, na verdade, vem sendo discutido desde outubro do ano passado, né? Eu meio que sim, quando veio a ideia da Rafaela, que a gente já conhece o trabalho dela muito, foi muito legal e a gente apoiou em tudo, né? E assim, queremos, né, que vocês se sintam bem-vindos e aproveitem um pouquinho do nosso bem-querer. Bom, boa noite. Meu nome é Jefferson. Represento o Conselho de Patrimônio Histórico aqui da cidade. Bom, eu queria dizer assim que essa conversa cultural, ela às vezes ela é um pouco complicada dentro dos meios onde a gente vive, às vezes, em geral, até politicamente, às vezes, falando, é uma conversa que parece em alguns momentos ideológica e parece assim que às vezes a gente tá meio louco, assim, parece, nossa, que a pessoa tá ficando louca, tá ficando maluca, porque tá falando uma coisa, não tá falando coisa com coisa. Mas eu acho que a nossa sociedade precisa discutir mais a cultura, precisa conversar de cultura da mesma forma que a gente conversa sobre saúde, sobre política, sobre educação, sobre emprego. Reconhecer a nossa trajetória histórica, eu acho que, e ver isso em fotografias do passado, remontam hoje o momento em que a gente está no presente e a gente consegue compreender muita coisa. A gente consegue, inclusive, compreender um momento no qual a gente está inserido e dar valor a isso, ser educado a conversar sobre isso é uma coisa que é prioridade, eu acho, que a gente precisa conversar realmente, porque cultura é uma coisa que a gente já nasce, né, com ela. A gente só precisa saber reconhecer no meio que a gente vive, cada detalhe, cada coisa tem uma representatividade. A gente precisa tá ligado a isso e discutir isso realmente. Eu acho que quando a gente tá de frente com a nossa história e passa a compreender ela, a discutir ela, eu acho que a gente passa a ser mais humano. A gente passa a ver as coisas de uma forma mais humanista, com mais amor, né? O Conselho do Patrimônio Histórico, hoje, desde quando a gente assumiu há 2 anos atrás, a gente decidiu traçar como principal meta essa questão da educação patrimonial. Porque não adiantava a gente chegar e falar sobre inventário, falar sobre tombamento, sendo que as próprias pessoas, os próprios cidadãos da cidade estavam empobrecidos dessa educação patrimonial, de reconhecer na sua casa um elemento importante arquitetônico, e não só isso, mas reconhecer que aquela casa e a sua família, o seu sobrenome, faz parte da história de uma cidade e que tem que ser preservado, sim. Eu acho que diante disso, quando a gente tem a partir desse momento que a gente é educado a isso, a gente passa a prestar mais atenção no urbanismo da nossa cidade, no nosso cotidiano e dos costumes que vêm, né, do passado e que estão incumbidos na nossa sociedade até hoje. Eu acho que quando a gente conversa sobre isso, a gente evita, por exemplo, que um neto vai e demolir a casa do seu avô de uma significância fantástica, de uma importância enorme, e a gente também evita que edifícios enormes sejam erguidos no centro da cidade sem nenhum fundamento, atrapalhando totalmente o skyline da cidade e atrapalhando o urbanismo, influenciando no convívio das pessoas. Eu acho que o patrimônio, o patrimônio ele envolve todos os nossos registros. São cartas, são objetos, são fotografias, são casas, são árvores, o solo, né?
um calçamento importante. Eu acho que a partir do momento que a gente passa a reconhecer a cidade e a gente só consegue isso através de conversar com os nossos idosos, que é importantíssimo, porque eu acho que as pessoas mais velhas têm uma carga de conhecimento espetacular, fantástica, e que eu acho que, eu falei isso até na abertura da primeira exposição, e que a gente precisa sentar, a gente precisa ouvir os nossos avós, a gente precisa ouvir as pessoas idosas, porque é eles que têm a carga e que têm todo o conhecimento necessário para a gente traçar o nosso futuro. Não adianta a gente chegar num estado de poder ou de qualquer outro tipo de coisa e achar que a gente é dono daquele momento. Não, o momento pertence a todo mundo, pertence a todas as famílias que levantaram e construíram a cidade, na verdade, e que traçaram, e por isso que estamos aqui. Bom, estou muito feliz mesmo de vocês estarem aqui hoje, muito feliz de ter encontrado a Rafaela através do Ditinho, que é um conselheiro no Conselho de Patrimônio Histórico, que junto a ele tem o Vladimir, o Alessandro, a Valdirene, a Jane, o Anselmo, que ajuda a gente pra caramba, a Jaque, que ajudou a gente aqui nessa exposição e já nas outras também. Então, quando a gente encontra pessoas assim, a Isis, o Dirceu, a Rafa, prontos a discutir sobre cultura, a gente já deu um grande passo. Então, eu acho que a gente precisa ter mais isso, a gente precisa sentar mesmo, a gente precisa conversar sobre isso. E quando o trabalho da Rafaela apareceu, nossa, foi a mesma coisa assim, de abrir um baú, assim, uma coisa assim, muito maluca. Porque ela me trouxe assim, coisas que eu sabia que o pessoal não tinha visto, que não tinha consciência. Porque as fotos mais antigas, pelo menos que eu tinha visto em relação ao patrimônio, eram de 1930. E de repente a Rafaela me aparece com fotografia de 1910 que estava em Roma e que vem à tona num trabalho dela, numa pesquisa profunda, muito séria, incrível, que vai mostrar uma parte da nossa história maravilhosa e uma parte cultural, religiosa, política, e vai ser incrível. Espero que vocês aproveitem bastante esse caminhar aí. Jefferson, pelas palavras, pela gentileza. Boa noite a todos. Eu agradeço ao Dirceu, pelo apoio, a Isis por todo o empenho nessa caminhada dos últimos meses. Muito obrigada. Ao Jefferson, que é o presidente do Conselho Municipal do Patrimônio, por tudo. Pelo conselho que deu apoio a esse projeto, desde o início. Eu agradeço todos vocês que estão presentes hoje aqui, pessoas que vieram de Extrema também, o presidente da Câmara de Extrema também está aqui. Márcio, muito obrigada por ter vindo, o Sérgio também. Muito obrigada, Sérgio. E eu queria dizer para vocês que Cambuí é um lugar privilegiado, porque de 1911 até 1922, a população de Cambuí conviveu com a presença de padres provenientes da província romana da Ordem dos Carmelitas Descalços. Eles foram convidados pelo bispo Dom Assis, vocês conseguem ver aqui. Esse bispo foi até Roma um ano antes. Um dos objetivos dessa viagem foi fazer convites para ordens religiosas, para que elas viessem atuar no novo bispado de Pouso Alegre. Uma dessas ordens que aceita o convite foi a Ordem dos Carmelitas Descalços. Esse primeiro grupo chega no sul de Minas em março de 1911. E eles tomam posse em Cambuí no início do mês de abril. A partir de então, esses religiosos registraram em uma ampla documentação o cotidiano da população de Cambuí. E eu estudei isso no meu mestrado que eu fiz junto à PUC de São Paulo, um curso de História, onde eu estudei a atuação da Ordem dos Carmelitas Descalços no Bispado de Pouso Alegre, ou seja, no município de Cambuí, que na época tinha Córrego como bairro. Então, todo o esforço foi feito para reunir esses documentos, que pudessem lançar luz sobre esse período, de 1911 até o ano que eles deixam Cambuí. Eles partem para São Paulo.
e nós encontramos muita coisa, né? Muita documentação, crônicas, livros, né, de gestão dessas paróquias, né, de Cambuí, do Santuário do Senhor Bom Jesus de Córrego. Muita documentação estava dentro desse arquivo da Ordem em São Paulo, mas também estava em Roma, né? Então, todo esse trabalho foi feito tendo como base essa documentação que é sólida e que contém também fotos, né? E aí veio essa ideia da exposição, ou seja, por meio de 25 fotos, né? A ideia é trazer para a população hoje cenas do cotidiano de Cambuí nesse período em que os padres ficaram aqui, né? No então município de Cambuí, né? Que Córrego, na verdade, era um bairro na época, e que era um santuário, né? E que por ser um santuário chamava muito a atenção das autoridades, né, de Pouso Alegre, que passavam por um momento bem específico de reforma da igreja no Brasil, né? É um projeto de reforma que vem da Itália, né? Que se espalha pelo mundo, né? Desde a Revolução Francesa esse movimento está já acontecendo. E é um momento muito interessante esse período de 1911 até 1922, porque há um choque entre culturas, né? Entre esse catolicismo romano, que é trazido pelos padres teresianos, né? Teresianos vem de Santa Teresa, né? Dessa reforma da ordem, né? Antes nós tínhamos a Ordem do Carmo, no século XVI. Algumas vozes, né, surgem na Espanha que não estão falando essa mesma língua. Surge esse novo grupo dos carmelitas descalços, né, que evocam esse nome descalços pelos ideais de pobreza, né, que estavam distantes da Ordem do Carmo naquele momento na Espanha, enfim. E esses padres, eles vão atuar sob as ordens das autoridades do Bispado de Pouso Alegre, né, e eles atuam no sentido de empreender uma reforma dos costumes da população de Cambuí. Então nós temos esse período em que há um choque entre esse catolicismo romano e o catolicismo do sul de Minas, né, que é uma prática social, é uma prática que é transmitida de pai para filho, né, onde tem muito valor os santos de devoção, né, cada bairro tem um santo de devoção. O santo de devoção, ele é um intermediário, né, do fiel junto a Deus. Então, dentro dessa prática, o padre tinha pouca importância, né? Já dentro desse catolicismo romano, o padre tinha que ser essa figura central. O padre é autoridade espiritual, ele é um guia da comunidade, né? Então há esse choque e esse trabalho de pesquisa procurou então entender como a população se reinventa, né? Dentro desse contexto, e aí eu pego esse período de 11 anos. Uma coisa que eu acho muito importante trazer para Cambuí, né, Córrego também, é que a minha dissertação vai ser publicada pela Multifoco, né, que é uma editora do Rio de Janeiro. Então, nesses próximos 3, 4 meses, nós vamos ter um livro, né, contando a história de Cambuí, né, a nossa história. E espero que vocês gostem. É uma ideia, né, de trazer para vocês um pouco dessa cultura de Cambuí, desse cotidiano, dentro desse período de 11 anos. Né? Então eu convido a todos aí, né, para dar uma volta pela nossa história, né, no começo do século XX. E agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigada.